vou começar da seguinte maneira. Veja como a política, ela é... Como a política dá voltas, né? O Tarcísio era um cara que estava, até sexta-feira à noite, virtualmente destruído. Tendo que pensar, tá? Possivelmente, em puxar o saco do Marçal para poder ser candidato a governador em 2026. O Tarcísio hoje é o grande vencedor nacional da direita brasileira. O Tarcísio é o maior vencedor. Ao mesmo tempo, aqueles que participaram da tentativa de destruição dele, mormente o vagabundinho do Nicolas Ferreira, né, aquele que tem uma vida antiga que não condiz com o seu discurso, né, ou mesmo o Jair Bolsonaro, eles foram premiados fazendo o que fizeram. Seus candidatos ao redor do Brasil foram muito bem. O PL, ligado a essa turma, cresceu. André Fernandes foi pro segundo turno lá no Ceará, Bruno Engler, que é o candidato do Nicolas, foi pro segundo turno lá em BH. Todos os candidatos a vereador por eles apoiaram, bombaram, foram muito bem. Vou dar um exemplo. O Guilherme Kilter, vagabundinho lá de Curitiba, foi muito bem. Era o candidato do Nicolas do Deltan. O Lucas Pavanato, outro lixo, aqui em São Paulo, candidato do Nicolas e do Bolsonaro. Votação expressiva. Carlos Bolsonaro, mesma coisa. Ou seja, esses caras entregaram para o PL os parlamentares que eles estavam prometendo. O que o PL não entregou foram as 1000 prefeituras que o Valdemar queria. Ele entregou metade disso e o PL sai com gosto muito amargo na boca, tá? E isso também precisa ser dito. O PL vai sair com gosto meio estranho. Eles foram bem em termos de vereadores com voto de opinião para o bolsonarismo, mas eles não foram bem, tá? Eles não foram bem em termos de prefeitura. Quem dominou em termos de prefeitura foram, maior das ironias, o PSD, o MDB, que todo mundo falou, o MDB desapareceu, o MDB acabou. Pois é, o MDB, além da prefeitura de São Paulo, o MDB saiu ganhando várias prefeituras para o interior do Brasil, o MDB saiu muito forte. O PP e o União Brasil, que são basicamente os partidos mais corruptos do Brasil, tá? São os partidos do Centrão, né? Centrão, vamos dizer, vai, estrito senso, nem lato senso, estrito senso. O Centrão é o modo de fazer política dessa gente, tá? Isso inclui o PL, sim, tá? Porque os candidatos a prefeito do PL que ganharam não são candidatos de direita, são majoritariamente candidatos do Centrão do PL. E a gente bota ainda os republicanos ali em seguida, é Centrão, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou falar a minha grande conclusão sobre o que é ser de direita no Brasil. O que é ser de direita no Brasil? Ser de direita no Brasil é ser Bolsonaro. E eu acho que está muito claro. E eu acho que o resultado do MBL foi muito bom, porque o trabalho pretérito, o trabalho entre 22 e 24 foi muito bom. Mas o nosso trabalho nas eleições não foi bom. Tá? E ele não foi bom, o período eleitoral, a estratégia eleitoral não foi boa, tá? Dado que nós acreditamos numa tese e essa tese não se comprovou verdadeira. Tá? E qual era a tese? A tese de que nós iríamos construir candidatos que iam estourar a bolha do MBL, iam conversar com gente que é de direita, etc. Amanda, Costenaro, o Renato, todo mundo, o próprio produção de conteúdo do Guto. E que essas pessoas iam fazer, pô, eu gosto da Amanda, vou votar nela. Não é isso que aconteceu. O eleitor tomou uma decisão de fazer o seguinte, ó, esse eleitor aí, pô, Amanda, toma um like, gosto de você, pô, Costenaro, animal o teu trabalho, puta que pariu, Faustino, muito bom, puta que Betega, gostei e tal, mas eu vou votar no candidato do capitão. Lá, naturalmente, por exemplo, tem casos diferentes, o caso do Faustino é uma exceção em si, mas, no geral, é isso. A gente fala com um público que, no final, vai ouvir o que o Nicolas tem a dizer, o que o capitão tem a dizer, e vai votar nos candidatos deles. E aí os candidatos deles têm votações explosivas, e até ferram os outros candidatos. E isso tanto é verdade, o que eu tô comentando, que não só acontece conosco. Você pega o Adriles é bolsonarista, ele ama o Bolsonaro, puxa o saco do Bolsonaro, faz coisas com o Bolsonaro, apoiou o Marçal, ou seja, ele foi um candidato do Marçal, sendo bolsonarista, e ele teve 25 mil votos aqui em São Paulo. Ou seja, são só os escolhidos mesmo. Então a Zoe foi escolhida, foi bem. No Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro teve 140 mil votos. Carlos foi escolhido, plum. Quem é muito bem escolhido, vai muito bem. E assim, em geral, é mais com o endosso do Bolsonaro do que dos outros. Havia um candidato do Nicolas aqui em São Paulo, especificamente do Nicolas, que é o Felipe Sertanejo. Foi mal, foi super mal. Já o candidato que era Nicolas e Bolsonaro, que era o Pavanato, porra, voou. Então, like na live, pessoal. Nós precisamos entender, tá? Coisas que são bem claras. Nós, eu acho que em termos de tese, tá? De movimento, nós fomos melhor em 22 do que agora, mas nós fizemos um trabalho tão sólido
de criar e apoiar não só novos líderes que viraram candidatos que ganharam, mas também uma massa de membros do MBL inteligentes. Por exemplo, a campanha do Sandro é boa não só por causa do Sandro, mas por causa da equipe do Sandro. A equipe do Sandro é muito boa. Então o Sandro ganhou com eles. Faustino, ponto fora da curva. O Beteg é maravilhoso? É, mas o time do Paraná é muito bom e fez diferença agora na reta final, entendeu? Então o fato de termos feito esse investimento fez com que nós tivéssemos um bom desempenho nas eleições. Mas está muito claro duas coisas. Um, nós temos que ter uma tese própria. E dois, nós temos que ter um horizonte de poder, ou seja, tem que ter candidato majoritário para tudo. E não só qualquer candidato majoritário. O Novo não foi bem nas eleições. Agora o partido, eles saem lançando candidatos em cidades pequenas, mas é igual eu ficar comemorando, ganhei uma microcidade aqui ou ali. Não se comemora muito isso. Mas qual o ponto do Novo? O Novo é um satélite do bolsonarismo, então ele consegue bem quando ele capta votos mediante autorização do bolsonarismo, que acontece com o Marcel no Rio Grande do Sul, ou aconteceu com o menino lá do Paraná. No resto, o Novo não tem uma tese. E nós, em 2024, não tivemos uma tese. Nós fomos para a eleição falando, nossos candidatos são bons. Mas em 2022, mesmo em 2022, foi uma eleição duríssima pra gente. A gente tinha uma ideia a apresentar que era, nós não somos nem Lula nem Bolsonaro e você está conosco numa mesma guerra, fechado numa mesma trincheira. Outra autocrítica, tá? Eu quero que vocês comentem essa autocrítica agora, por favor, nos comentários. Comentem isso. Autocrítica. O que nós falamos na live não é dito pelos candidatos. E não é que, eles... Não, a gente combinou, cara, a gente trabalha em camadas diferentes, eu já dei entrevistas, eu fui no Redcast e eu expliquei isso, que um cara na camada externa da cebola fala para um público mais amplo, e eu na camada mais interna falo para um público mais fechado, mas minha dúvida real é, e se o correto é a gente não falar a mesma coisa? E o correto é falar a mesma coisa e ter um candidato majoritário, porque me parece que a gente cresce, mas no final o eleitor viu assim, quantas milhares de pessoas vão, puta, coitada da Amanda, apanhou, nossa, me compadeço e tal, e no final do dia, beleza, Amanda, mas assim, eu vou votar no Pavanato porque o Bolsonaro mandou. É um comentário amargo que eu tô fazendo aqui, tá? Mas é um comentário verdadeiro. Eu quero saber de vocês que estão na live se vocês concordam com esse comentário que eu fiz, por favor. Me parece que a gente tem que ter a mesma tese de cabo a rabo. E aí eu vou fazer outra autocrítica aqui. A autocrítica aqui. A gente falou, puta, esse negócio do Marçal é um negócio tosco, é um negócio rude, é um golpe. Melhor esse é um mindset que eu vou te colocar com prosperidade, eu vou criar prosperidade até às vezes da melhora de uma mentalidade, eu sou um educador. Tá, entendi. É rude, é tosco. Mas eu falo isso aqui porque eu comento numa live, que tal. Agora, nossos porta-vozes, eu incluo todos, eles entregam uma complexidade maior que a do Marçal? E eu não tô falando isso culpando eles de forma alguma. Nós somos o mesmo time, nós somos uma família. E nós combinamos essa estratégia. Eu incluso. Na verdade, eu sempre coloco assim, as pessoas que venceram pelas suas qualidades pessoais, da qualidade dos seus times. E as pessoas que perderam por culpa nossa. Eu me coloco aqui como o maior culpado. Porque eu valido e participo das estratégias, eu participo dos planos. Então, eu sou o maior responsável nos insucessos e o menor responsável nos sucessos. E tem que ser assim. Entendeu? Tem que ser assim. Não, então, nos insucessos, eu vou aqui, tá aqui, puxo a responsa, porque eu validei junto com o time a estratégia, tá? E acho que nós erramos em alguns pontos na estratégia. Eu acho que muitos candidatos nossos não foram entendidos na sua complexidade. E enquanto a gente atacava o Marçal por tratar os outros como boçal, por mais que o conteúdo dele seja um estelionato, há uma sofisticação no estelionato, a ponto de termos pessoas nas ruas, nesse pós-eleição, que eu fiquei fazendo a análise de live ontem, externando uma espécie de ideologia marçalista. Você viu ontem, Riso? Existe uma ideologia marçalista, tá? Que é diferente do bolsonarismo. O discurso de um marçalista é diferente do discurso do bolsonarista. Ponto. É diferente. O discurso de um marçalista é um discurso, vamos dizer, que envolve prosperidade individual. O discurso do bolsonarista é um discurso que envolve uma reconstrução e uma salvação nacional. Um quer salvar uma nação no discurso, claro. O outro quer salvar... Não apenas salvar, o outro quer que você prospere. São duas lógicas muito distintas, tá? O bolsonarismo, ele entra na mente e ele pega o eleitor bolsonarista, mas ele não é bolsonarismo, tá? O marçalismo é uma coisa completamente nova. Eu queria
Dado que, vamos dizer, a gente trouxe esse problema, eu queria colocar isso porque eu acho que assim, toda eleição a gente aprende, a gente arruma a rota e vai. Nós fomos, este ano, melhor, no geral, do que em 2022. Ainda que em 2022 a gente foi mais maluco e tinha uma tese do que agora. Em 2022 nós éramos nem Lula nem Bolsonaro, de cara meu, eu bloqueava o cara. Né? O cara vinha com B22, eu bloqueava o cara nos meus comentários. Isso na eleição de 22, tá? Em 24 não. Em 24 a gente foi mais abrangente e me parece que tanto para Amanda e para o Renato, creio eu, olha só, que o resultado foi pior em 22 do que em 24. Creio eu. Mesmo com a Amanda tendo mais votos em São Paulo, tendo de ser elegida. A Amanda cresceu demais para ter 40 mil votos. Você entende isso? A Amanda, tá, ela é em redes sociais comparável ao Pavanato, que teve praticamente 4 vezes mais votos do que ela. A Amanda foi muito maior do que o Rubinho. Agora o que o Rubinho fez? Grudou no Marçal na reta final. Ficou amigo do Siqueira. Fez o dele. E obteve 100 mil votos lá do marçalismo. Aliás, eu sou muito grato ao Rubinho por ter entregado o Daniel José a maior frustração da vida dele. Acho que o Rubinho mandou de bem demais. Né? Já que o jogo é ser isso, que seja ele, né? E o Pavanato, ele levou os votos do bolsonarismo. Então, a gente fez eventos, o Riso vai colocar aqui. A gente ia na porta de faculdade, tá? Amanda, o Renato, todo mundo parava pra tirar foto. Assim, filas de pessoas. Então você fala, pô, o clima, o cheirinho da campanha é uma campanha que vai bombar. Mas essas pessoas tiram foto conosco e votam em outros. E tem que entender por que isso acontece. Tá? Pra mim tá muito claro, isso acontece porque as pessoas não enxergam a gente como um projeto majoritário. E mais, essas pessoas têm um projeto majoritário em mente, ou uma referência majoritária em mente. É por enquanto Jair Bolsonaro e agora tem o Marçal ali. É isso, tá? Então qual é a conclusão que eu quero tirar aqui pra gente já avançar aqui na análise, tá? A minha conclusão ela é muito simples, ela é muito... Vai levar o livro amarelo debaixo do braço e daqui até o final deste ano, vocês têm que ajudar a gente a fazer essa construção. Ponto. A partir de janeiro a gente tem que ter um candidato na pista, a gente tem que fazer esse cara crescer, a gente tem que ter uma tese de Brasil que não é a tese nem do Lula, que não é a tese nem do candidato Bolsonaro, que não seja a tese do Tarcísio, que seria o candidato do bolsonarismo, mas a gente tem uma boa relação com ele, que não seja a tese do Marçal, que não seja a tese, sei lá, de um Ciro Gomes que apareça. É a nossa tese, e nós vamos fazer as nossas coisas, e isso vai ter que começar em janeiro. Digite se vocês concordam comigo. Eu tô levantando a mão aqui, ó. Eu acho que é isso. Não há nada de diferente disso, tá? Nós temos que... Porque a partir de julho, dentro dos nossos... da operação estimada, nós teremos o partido à disposição. E é isso. E aí nós temos que ter a nossa tese e os nossos candidatos a deputado federal vão ter que endossar isso. Para isso, eu vou falar uma coisa para vocês aqui bem clara, tá? Eu vou abrir, provavelmente quinta-feira, o carrinho da Academia MBL, novamente, com... Assim, um preço super barato, que é pra botar a galera pra dentro mesmo, com uma prova que nós vamos fazer já pra começar a formar os candidatos pra 26. Lembrando que boa parte dos candidatos de 24 começaram a bombar e surgiram pra valer no final de 22. Viram o resultado da eleição de 22. Só que eu acho que 22, mesmo não tendo candidato a presidente, tinha muito mais significado, que nós éramos o nem Lula nem Bolsonaro. Nossa campanha era o voto nulo, nós somos xingados. Até pelo Nicolas, né? O menininho aí ficou xingando. Por quê? Por que nós somos xingados? Ora, de forma muito clara, de forma muito honesta. Porque nós tínhamos uma posição muito clara. Nessa eleição nós não tínhamos. Não havia essa posição muito clara. Nem pro bem, nem pro mal. Tanto que nem houve... Cara, vamos falar aqui, não houve ataques contra nós nessa campanha. Tá? Então é isso. Crescemos. O Sandro fez história em Salvador, o Faustino fez história no Rio Grande do Norte. Dá pra falar com tranquilidade que o Sandro e o Faustino estão criando algo muito novo, e algo muito novo vai surgir, a ponto de eu achar o seguinte: o ponto de partida do nosso trabalho é o Nordeste. O ponto de partida do nosso trabalho para 26 chama-se região Nordeste, tá? E com base nisso, nós vamos começar a avançar ao redor do Brasil. Essa é a grande novidade. Outra coisa, belíssimo trabalho do Beta em Curitiba. Assim, montamos um trabalho grande que deu certo, nós crescemos, a impressão de todos que deu certo, mas eu sempre vou olhar e falar, dá pra ser muito mais, dá pra ser muito melhor, tá? E precisa. Então, nós aprendemos uma coisa, tá? O eleitor, salvo exceções de candidatos municipalistas, ou candidatos que têm uma agenda muito própria com o público, vou dar um exemplo. Pedro Duarte com o seu eleitor municipal no Rio de Janeiro, Cris Monteiro do Novo em São Paulo com o seu eleitor paulistano, né, ligado a pautas municipais, tá?
o que o Russo fez em Pouso Alegre. Salvo esses casos específicos, o candidato ao legislativo é condicionado pelo candidato ao executivo, não importa o tamanho dele. Volto a falar, se eu fizesse uma razão em proporção do tamanho da Amanda com o que ela tinha em 22, ou comparasse o tamanho do Holiday que ele tinha quando a gente lançou ele em 20, comparado com o Renato hoje, nós somos muito maiores e falamos com muito mais gente do que nós falamos naquela época. Mas, paradoxalmente, nossas votações aqui na capital diminuíram. Então, tá claro que é o seguinte, se a gente não entregar um projeto, uma alternativa, nós não temos utilidade. É por isso que nós estamos montando o partido, e graças a Deus, a resposta que nós demos foi a montagem do partido. E graças a Deus, não apenas estamos montando o partido, como já estamos pensando em ter um programa para ele, que é o Livro Amarelo, e vamos lançar um candidato a presidente da República o mais rápido possível. E é isso que eu quero falar para vocês. Nós temos que lançar o mais rápido possível um candidato a presidente e vamos ter que entrar no jogo, tá? Então prepare-se. Assim, eu tô com 7 mil pessoas aqui. Prepare-se para entrar na academia quinta-feira. É quinta-feira. Eu vou abrir. E assim, não é... Galera, o MBL não tá precisando de caixa. Eu vou fazer a preço de custo da academia porque eu preciso que vocês entrem. E assim, começar a estudar na academia, eu vou meter uma prova para vocês. Ó, eu quero fazer prova básica e tal, e eu quero botar para dentro centenas de pessoas para já imaginei que elas são candidatas a deputados em 26. Eu tô falando sério. É um processo seletivo que eu vou lançar meus deputados em 26. Então, não tenham medo. Um dia o Costenaro teve aí do outro lado da câmera me assistindo, um dia foi o Faustino, um dia foi o Sandro, agora é você. Então, prepare-se para entrar. Prepare-se para entrar nesta bodega, tá? Que eu preciso começar a montar a candidatura de 26, tá? Sendo bem honesta, tá? Vamos lá, pera um pouquinho. Pessoal, like na live, tem uns likes voando aí, dedão no like aí, vamos voltar, vamos bombar essa live. Vamos bombar, muito legal. Agora, isso aqui foi minha mensagem sobre o MBL, agora deixa eu falar sobre eleições, tá? Eu posso voltar a xingar o senhor Pablo Henrique Costa Marçal e tripudiar ele, tá? Mas o fato é o seguinte, o que o Pablo Marçal fez precisa ser estudado, e não só ser estudado como uma caricatura que a imprensa está estudando, tá? Vocês me viram no período de guerra contra o Pablo Marçal. E durante o período eleitoral inteiro eu fiquei em guerra. E nós ficamos em guerra com esse cara. E eu posso falar tranquilamente. E eu digo isso porque eu recebi ligações agradecendo a gente. Falei, olha, o agradecimento não é porque a gente fez nenhum favor. A gente só fez o que... apenas seguimos nossa natureza, né? Dizendo que nós fomos fundamentais para a derrota do Pablo Marçal. Lembrando que é o seguinte, os cortes que nós tivemos, nós fomos os primeiros dentro do campo da direita a comentar o laudo fictício feito por ele na madrugada da sexta pro sábado. Rodaram demais, mas assim, rodou demais. E isso teve impacto eleitoral, sim. Tá? Tanto que a diferença do Nunes... Se eu falar assim, a diferença do Boulos pro Marçal, que era necessário para ir para a segunda turno, é uma coisa de 55 mil votos. Então a gente tem... A gente é responsável direto pela derrota do Pablo Marçal e pela derrota do Boulos. Porque o Boulos contra o Nunes já perdeu a eleição. Aliás, nem se fala tanto em segundo turno, vai ser um segundo turno meio borocochô, porque o Boulos não tem chance. Então, basicamente, a gente garantiu que São Paulo não vai ficar na mão do Boulos. Tá? E não é que foi só... a gente tava ali naquela linha para fazer a diferença e nós fizemos essa diferença. Foi uma pequena diferença e ajudamos a evitar que um estelionatário bandido tomasse São Paulo. Agora vamos analisar o que o estelionatário bandido fez e qual o legado do estelionatário bandido. O estelionatário bandido nos ensinou que o brasileiro está desesperado por mudar a condição de vida dele. E ele percebeu isso não na política. O estelionatário maldito, ele percebeu isso nos seus negócios particulares, vendendo cursos online. Mas ele também não inventou isso, porque quem já percebeu isso anos atrás foram as nossas igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, na prática, não vendem um curso, mas o ato de você ir para a igreja, deixar seu dízimo, participar de campanhas que eles fazem e tal, é uma maneira, e comprar produtos, que as pessoas compram produtos nas igrejas, é uma maneira de vender um curso, porque quando um cara vende um curso, ele está vendendo um código, né, da prosperidade, um pastor está vendendo a mesma coisa de uma outra maneira. Entendeu? Então, de certa medida, há um desespero dos brasileiros por prosperidade. Há um desespero dos brasileiros por ganhos materiais crescentes em suas vidas miseráveis e desgraçadas. Há um desespero do brasileiro nisso. E o Pablo Marçal, em grande medida, veja só, né, até no bandido a gente tem que encontrar o mérito. Qual é a leitura que ele fez? Que ele vai... A chegada dele na política tem como objetivo fazer o indivíduo que assiste ele prosperar. Então há um mérito de inovação, há um mérito de construção e há um mérito de execução, porque ele fez isso
vamos dizer, com um estilo explosivo, fazendo muitas coisas que a gente já fez no passado. Outro dia, agora quando no fim de semana, no sábado, ele tava caminhando pro São Paulo, porra, você viu que ele vai caminhar coisa de 80 quilômetros? Pô, cara, a gente caminhou 1.100 quilômetros pra Brasília. A gente já fez isso, a ideia do autossacrifício e tal. Sim, ele fez isso, naquela época nem existia live, na época quando a gente fez, o Ruiz vai lembrar, não existia live streaming em 2015. Não. Você não consegue entrar ao vivo no Instagram, você não conseguia entrar ao vivo no Facebook, no YouTube, não tinha. Ainda mais no meio lá de Goiás, não tinha sinal nenhum. Nem tinha sinal, era a gente fez uma caminhada roots, tipo assim, a gente andava sozinho, as pessoas só sabiam depois das notícias, eles estão em tal lugar, mandavam umas fotos e tal. Era isso, foi uma caminhada roots, mas aí, o Marçal, em grande medida, fez e faz muitas coisas parecidas com o que nós fazemos, algumas coisas parecidas com o que o bolsonarismo faz, e trouxe uma ideologia própria e uma linguagem própria, tá? E isso foi suficientemente capaz para capturar a imaginação de milhões de bolsonaristas ao redor do Brasil e construir algo novo em cima desse bolsonarista, tá? Ou seja, o debriefing que a gente tem que fazer das eleições aqui, né? O pós-eleições aqui é o seguinte: há mérito no estelionato de Pablo Marçal, inegavelmente há um mérito político no estelionato de Pablo Marçal, tá? A questão que a gente pode discutir é, poxa, mas cruzar tantas linhas tem mérito? Não, cruzar tantas linhas não tem mérito, mas quando nós olhamos ponto a ponto, há elementos que podem ser executados de maneira honesta, tá? E que são em si meritórios. Por exemplo, a máquina de cortes. A gente começou a trazer pessoas para dentro da nossa máquina de cortes, tá? E nós tivemos já alguns milhõezinhos de views. Eu acho que a máquina de cortes já nesse fim de semana deve ter chegado em 10 milhões ao todo, não chegou? De views? Por aí. Acho que a gente já passou dos 10 milhões de views, começando agora. Aí eu falei, pô, são 10 milhões de views novos que não existiam e que a gente buscou com essa galera e que eu acho que nos próximos meses vai levando centenas de bilhões e depois vai dar centenas de milhões e vai dar bilhão. Então, tem uma máquina azeitada, construída, que tem futuro e que nós temos que investir nisso, nós aprendemos. Outra coisa, não ter medo na construção do discurso próprio e na construção de figuras próprias. Não ter esse medo. E é sobre isso, entendeu? Nós temos que construir um discurso próprio, uma coisa própria. Isso não é muito mérito do Marçal, porque ele ficou roubando muita coisa dos outros, especialmente do bolsonarismo, mas no final a mistura saiu um troço original. Tá? A ideologia da direita da prosperidade, que é o dele, tá? É uma coisa, não encontra paralelo nos Estados Unidos. Aí eu preciso colocar aqui, isso que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito brasileira, é um misto de neopentecostalismo, de curso online, de breguice de emergente goiano, é uma mistura de várias referências profundamente brasileiras, algumas gringas, mas profundamente brasileiras, que criou algo novo aí. Tá? Novamente, a gente tem colunista americana da Valete, eu tentei explicar, ela não entendeu, ela falou, cara, isso aí, fiquem aí com essas coisas aí no terceiro mundo, tá? Eu digo isso porque você percebe um cansaço, inclusive na direita americana. O Trump, ele tá repetindo as fórmulas antigas, tá? E o Bolsonaro é uma repetição de fórmulas antigas, que não digo que se tornaram ineficazes, só tô falando que não são novidade. E o que foi feito aqui foi novidade, tá? É uma novidade má? É perversa? É estelionato puro? É um psicopata? Tá? A gente precisa lembrar aquelas coisas assim, vou relembrar o Olavo de Carvalho, né? A lógica do que ele fala da ponerologia e tal, né? Mas é o exemplo mais simples utilizado ali, que é o exemplo o psicopata que vê uma massa de histéricos, né? Essa massa de histéricos é levada a uma histeria fora de controle. E aí o psicopata, que ele não tem preocupação com nada, porque o psicopata é praticamente um obstinado na sua psicopatia, então ele faz as coisas e não liga para as consequências, o psicopata alimenta e dá respostas pro histérico. A pessoa que é histérica, o psicopata fica alimentando ela com umas paranoias, com as loucuras. Ah, meu Deus! Como é que é? O complexo comunista? Não, o consórcio comunista! Ah, é a censura! E reparou, né? As pessoas histéricas são levadas a um grau insano de histeria, seja pelo bolsonarismo, seja por esses caras, com as mentiras que eles ficam plantando, com os exageros, ela fica histérica, ela fica completamente fora de si. Aí ele oferece uma solução que é ele, o psicopata oferece, eu sou a solução, e a solução está em mim, e ele não liga para as consequências dos atos dele, e ele faz com que o histérico, desesperado que está, participe das coisas. Porque só uma pessoa histérica, para falar o seguinte, tá certo o laudo dele. Eu vi os fãs do Marçal, que são bolsonaristas, ou foram bolsonaristas, falando que o lance do laudo foi legal, e que precisava fazer isso, porque o Boulos é um comunista, e assim, contra comunista,
tudo é válido, porque o Boulos vai transformar a gente. Porque esse é o lance da paranoia que é colocada, né, e na histeria que é colocada pelas pessoas. O Boulos, ele vai transformar o Brasil na Venezuela ou numa União Soviética, porque ele é comunista. E o que acontece na União Soviética? Eles vão tomar suas propriedades, ele vai... E já as pessoas nem propriedades têm, né? Mas, enfim, eles vão tomar suas coisas e você vai, sei lá, vai para um campo de concentração. Então a pessoa já imagina que aquele adversário político, que tem ideias horríveis e que tem todas as suas perversidades, ele vai transformar sua vida nisso. Ou seja, se o Lula ganhar a eleição, você vai comer seu cachorro em coisa de alguns meses. E, poxa, galera, não é assim que as coisas funcionam, porque mesmo que fosse essa a intenção do Lula, a realidade se choca com o Lula. E o Lula não consegue fazer, se fosse essa a intenção dele. Então o que acontece? Só o histérico cai nisso. A Moody's, uma agência de risco, ela falou, olha, as contas do Brasil estão melhores. E por que estão melhores? Porque o Taxad, o Haddad taxou todo mundo. Ele fudeu a classe média, mas em compensação, as contas públicas melhoraram. Aí veio uma agência de risco, tá aí, melhorou as contas públicas do Brasil. A agência Moody's foi lá, pum, melhorou as contas públicas do Brasil. O Brasil não está agora se transformando em Venezuela nenhuma. Só que o histérico acha, porque ele é mantido numa histeria. E veja, se você quiser derrotar o Lula em 2026, não será dizendo que o Brasil virou uma Venezuela. Lembre-se disso. Nicolas, todos os constantes, toda aquela bolsonarista prometeu que o Brasil viraria uma Venezuela. O Brasil não virou uma Venezuela. O Brasil tá normal. Você entrar numa loja pra comprar um carro, você compra um carro. Se for almoçar, vai ter comida. Não tem desabastecimento no supermercado. Tem nada disso. Não há uma Venezuela. Ah, mas o STF tá concentrando isso. Blá. Sim, temos todos esses problemas. Que são problemas complicados. Problemas de uma democracia doente. Concentrada no judiciário e no centrão. Mas isso não é uma Venezuela. Isso é outra coisa. Até porque fazer essas reduções, né, esses exemplos simplistas, faz com que a gente tenha uma absorção errada do que é a realidade. E essas pessoas que são histéricas, elas absorvem frações da realidade e elas entendem a realidade assim, de maneira muito simples. Então, a galera acha que o Brasil está virando uma Venezuela, que comunistas estão acabando com ela, e aí ela precisa confiar num psicopata que fará tudo, absolutamente tudo. E aí tudo é válido, dado que os fins justificam os meios. Tudo é válido da parte do psicopata para realizar isso. E aí, como pro psicopata os fins justificam os meios, o psicopata faz e não liga. E ele fica impassível, que é o lance do Marçal. Não sei porque derrubaram minhas redes, eu fui vítima disso aí, rindo, né? É um Joker. Isso é muito louco. A gente precisa colocar isso também em perspectiva, porque saiu o novo filme do Coringa agora, que é o Coringa. É um filme ruim. Quem assistiu não gostou, o filme dele com a Lady Gaga lá, que ela é, sei lá, ela é a Lady Gaga, tá? Que ela é igual a Arlequina. Então, enfim, a Lady Gaga e a Arlequina é meio que a mesma coisa. O arquétipo do Coringa, né, o do cara que derruba o sistema e que ele faz as loucuras e a pessoa vive isso, esse arquétipo tá meio que dado, né? Eu acho que ele foi absorvido nessas democracias ocidentais. Nos Estados Unidos, porém, o Coringa tá virando uma figura cada vez mais progressista, né? Aqui o Coringa tá absorvido de uma maneira não progressista, ele tá absorvido como alguém da direita, né? E o Marçal é o Coringa dessas pessoas. Então as pessoas estão histéricas, elas estão desesperadas. Eu acho muito engraçado que algumas dessas pessoas histéricas estejam comprando o discurso da prosperidade, ou a ideologia da prosperidade do Pablo Marçal, sendo que elas em si não fazem nada para terem prosperidade. Elas são pessoas histéricas e em geral desocupadas que passam o dia inteiro em redes sociais. Elas são viciadas em redes sociais, tá? Há, porém, e aqui precisa ser dito, um universo de pessoas de classe média, e aí eu preciso botar o mapa eleitoral de São Paulo pra gente falar isso. Eu falei um pouco na live de ontem, mas quero falar novamente na live de hoje, tá? Há, porém, uma coisa que eu acho que é bem importante da gente colocar, que qual é o perfil do eleitor que o Pablo Marçal levou? E aí aqui vocês vão tomar um susto, tá? Você tem o do Arthur? Tenho, peraí, deixa eu pegar aqui. Vejam o mapa de votos em São Paulo. Aí que vocês estão vendo o mapa de São Paulo, tá? Aquela região à direita é a zona leste, tá? E vocês veem que tem uma mancha, uma cor ocre, eu adoro esse nome, ocre. Tem uma cor ocre, tá? Que é um bege com mais tons de amarelo, tá? Em ocre são as regiões onde o Pablo Marçal venceu. O Pablo Marçal venceu a zona leste e a zona norte. Quem conhece o perfil dessa região sabe que é uma região de empreendedores sem necessariamente alta escolaridade e com uma posição social menor do que a da chamada zona sul e zona oeste de São Paulo. Quando eu estou falando dessas regiões, eu não estou falando das suas periferias, estou falando das regiões, vamos dizer assim, urbanizadas e de classe média. Um cara de classe média da zona leste, por mais que às vezes ele tenha grana, ou um cara rico da zona leste, ele não é visto como um cara
inteligente ou estudado, ele não vai frequentar os lugares que um cara de zona sul ou zona oeste frequenta, entendeu? Quando a gente zoa o Arthur é um ZL. Quem aqui de São Paulo entende? Um ZL é considerado um cara exagerado, meio brega. Que pra quem é carioca vai entender. O ZL em São Paulo é como se fosse o cara da Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca tem muito miliciano, assim como na Zona Leste tem muita gente do PCC. Mas o cara da Zona Leste é, antes de tudo, um profissional liberal ou um pequeno industrial, essas coisas que cresce, é um cara, vamos dizer, street smart, que tem todos os truques pra sobreviver, e ele vive, ele ganha o dele, faz o dele. Ele é exagerado, ele quer demonstrar, vamos dizer, a ascensão social dele. Tá? Esse é o cara da Zona Leste. O cara da Zona Sul e Zona Oeste, o cara de classe média, em geral, ele quer trabalhar, ele quer ter um emprego com uma renda mais alta. Ou seja, Zona Norte e a Zona Leste, eles têm uma qualificação menor, renda boa, mas eles são mais empreendedores e menos sofisticados. O que eu quero dizer, se você quer ir num restaurante bom, diferente, você quer ir com um bom restaurante japonês, um bom restaurante de comida, sei lá, tailandesa, você quer ir encontrar os melhores serviços, quer ir num café bom, você não vai encontrar isso na Zona Leste, você vai encontrar isso nas outras regiões. Você praticamente não tem restaurantes bons na Zona Leste. Vocês entenderam? A demanda por coisas mais refinadas na Zona Leste é menor, mesmo havendo renda. O Marçal dominou esse público. E sabe quem também foi muito bem nesse público? Tá os dois mapas já na tela? Pera, deixa eu ajustar aqui. 3, 2, 1. Plau. Arthur, aqui ó, o mapa ao lado com o pontilhado e não com as cores, é o mapa do Arthur Moledo Duval. O Arthur Moledo Duval, aqui é a concentração de votos do Arthur Moledo Duval. Quanto mais vermelho, ou seja, um gradiente de amarelo claro, laranja, vermelho, maior concentração de votos. Reparem um negócio, a concentração de votos do Arthur Duval foi muito similar à concentração de votos do Pablo Marçal. Forte demais na Zona Leste, bem forte na Zona Norte, tá? Só que o Arthur teve um desempenho legal, proporcional ao desempenho dele, ali nas regiões mais centrais, tipo Jardins, Itaim e tal, no que o Nunes dominou. O Nunes levou esse voto na eleição agora de 2024, tá? Lógico, o Marçal teve mais votos do que o Arthur nessas mesmas regiões, só que eu tô falando aqui de proporções entre regiões. Então tem uma similaridade entre o público do Arthur e o público do Marçal. O público do Arthur, veja, se vocês forem lembrar a campanha do Arthur, a gente explicava que ele era um paulistano de verdade e ele se identificava na eleição como um sucateiro. Eu sou um sucateiro que carregava chapa de ferro, minha mão era suja de ferrugem, tá? Eu cortava minha mão com limalha de aço, tal, entendeu? Porque o Arthur, ele tava assim, eu sou o paulista raiz da Zona Leste, a Zona Leste foi o lugar onde São Paulo cresceu pra valer, a industrialização de São Paulo começa na Zona Leste e vai embora. E tem a ver com esse paulistano que trabalha, que rala demais, que não é dado muitas frescuras. Eu sou um cara da Zona Sul de São Paulo. Eu estudei em colégios melhores que os do Arthur. Mesmo que, assim, a faixa de preço era similar. O que eu quero dizer, assim, eu tive mais refinamento do que o Arthur. Mas o Arthur ganhou mais dinheiro do que eu na sua vida privada. Entendeu? São coisas diferentes. Então eu vou ouvir, a meu ver, músicas mais interessantes que o Arthur, eu vou ser mais bem informado sobre algumas coisinhas. Você pode falar, entendi, Renan, você tem mais veadagens que o Arthur, pode ser, podemos falar nesses termos. Ih, rapaz, lá e ele. o Arthur, ele é mais street smart do que eu. Lógico que depois eu fui morar fora de São Paulo, fui abrir a cabeça pra ser uma pessoa menos paulistana, né? Mas acho que serve aqui o exemplo para nós entendermos a mentalidade dessas figuras aqui de São Paulo. A mentalidade da classe média da Zona Leste, ela foi invadida pela mentalidade do Pablo Marçal, que é a mentalidade de ganhar e mostrar. O cara da Zona Leste é um cara que quer comprar um carro ou aparecer com um avião. É o sonho dele. O cara da Zona Leste quer ostentar muito fácil, tanto que você fala, fulano é meio ZL, você tá falando, o cara é meio brega, quer ficar meio, botar, sabe, um correntão, sabe aquele naipe, aquele estilão? Sim. Esse é o exemplo que a gente fala que esse cara é um ZL em São Paulo, que é o cara da Barra no Rio de Janeiro, tá? Que é o goiano com grana. É um perfil. A mulher que faz harmonização facial, com aquelas beiças também. É mais ou menos essa estética, aquela casa quadrada, sabe? Vocês estão entendendo a linguagem? Digite, não vocês estão entendendo o que eu tô falando. É uma coisa meio ostentativa. Tipo new money. Tipo, as pessoas vão chamar de emergente. Enquanto que você tem uma coisa mais old money em outras regiões. Ou cara, eu quero ser um cara meio Nova York. Eu quero ter por exemplo, aquela coisa da pessoa que quer ter uma projeção de vida de classe média aqui no Brasil, como se ela estivesse numa cidade na Europa, nos Estados Unidos, que eu acho muito decente. Eu prefiro isso. Eu prefiro andar por Buenos Aires e não ter muita grana e não ostentar nada, mas eu saber que eu vou num café legal, eu vou poder andar na rua e não ser assaltado, eu vou ter um restaurante legal com preço decente, eu vou conversar com pessoas inteligentes, eu vou poder conversar sobre um livro, vai ter uma livraria bacana. Essa lógica
tá? Que a gente vê em países desenvolvidos, você vai andar por Nova York assim, você vai andar por várias cidades da Europa, você vai andar por Buenos Aires assim, é uma lógica que você vai ver mais zona sul e zona oeste, ou mesmo em partes da zona sul do Rio de Janeiro. E essa zona de ostentação é essa mentalidade que pega os interiores do Brasil, a zona leste de São Paulo muito forte, e a Barra da Tijuca no Rio. Cara, espero que vocês entendam. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque são coisas diferentes. São coisas muito diferentes, tá? O Pablo Marçal, vamos lá pro mapa que o Nunes está. Nunes Star, né? Um cara mandou, Renan nunca saiu da Zona Sul. Oh, pelo amor de Deus, você é tão burro que você tá me falando isso, porque eu nasci na Moca, eu sou da Zona Leste. Aí tá o teu erro, eu sou da Zona Leste. Eu nasci na Vila Prudente, minha vida foi passada até, quase eu completar 10 anos de idade, na Moca, e assim, eu sou um ZL da Gema, e eu me mudei pro extremo da Zona Sul. E aí depois eu fui mudar fora de São Paulo. Então não vem com essa conversa, eu sou da Zona Leste. Tá, eu era quase vizinho do Arthur, então eu conheço os dois mundos completamente. Meu pai era da Zona Leste e minha mãe era da Zona Leste. Então assim, eu sou filho de caras da Zona Leste, tá? Então não venha falar besteira. Onde eu quero chegar, tá? A mentalidade mais de ostentação de uma classe média que quer aparecer, ou de uma classe emergente que quer aparecer, ela encontrou no marçalismo sua linguagem, tá? E isso diz muito sobre o desempenho do Nunes nos bairros onde essa linguagem não funciona. Olha que sensacional essa explicação que eu tô dando. Modéstia à parte, essa aqui é uma das minhas grandes explicações e eu acho que muitos de vocês não vão gostar, tá? Tá vendo ali, ó, a parte... Tá vendo onde tá azul do Nunes? Riso. Isso aqui tudo. Essa parte. Essa parte central aqui que o Riso tá vendo, essa zona... Não, vai pra cima, ó. Desce. Tô falando o norte da Zona Sul do Nunes. O norte da Zona Sul. Isso, então é isso, ó. Capela do Socorro. Gente, Capela do Socorro é a região que tem Interlagos, tem bastante classe média. Sobe, vai pra cima. Santo Amaro. Gente, a gente tá nesse distrito, tá, Riso? Sim. Morumbi, que é o Zinho Roxo. Morumbi. Votou no Boulos. Sobe. Pinheiros, a região mais rica de São Paulo. Talvez a região mais rica do Brasil seja esse distrito. As pessoas com mais renda em São Paulo não foram no Marçal. Elas falam você é uma pessoa humilde, você se parece muito mais com um eleitor do extremo da Zona Sul. Arrão, Aricanduva, tô falando dessas regiões. Tá? Vila Zelina, tô falando dessas. O mapa da direita é o mapa de índice de urbanidade, blá blá. É isso? O mais azuis estão na melhor situação. É como se fosse um índice tradicional, com pelego, prefeito levando grana, não sei o quê. Mas esse cara do centro fez um voto nem Marçal nem Boulos. Né? Esse voto central votou nem Marçal nem Boulos. Muito similar a um voto que tirou a vitória do Bolsonaro em São Paulo. Sacou? Ou seja, as pessoas mais instruídas fizeram um voto assim, menos pior no Nunes, ali nessas regiões. E o Boulos levou o voto da elite, tá? O Boulos levou um voto de elite, um voto jovem de elite, um voto feminino, um voto gay, um voto... bem construído do ponto de vista ideológico, tá? Olha aqui, ó, que interessante. Onde tem você bota essa mancha de renda familiar, né? Onde houve renda familiar mais alta, o Marçal não ganhou. Olha que interessante. Quanto mais alta a renda, é mais Boulos e mais Nunes. Mas não o Nunes, tipo, vota no Nestar, que é aquela propaganda do Nunes falando que ele, sei lá, eu sou um empreendedor, eu sou da periferia, eu sou um cria da periferia. Não. Foi um eleitor que falou, nem Marçal, nem Boulos. E mais, é um eleitor que entende a linguagem do Pablo Marçal como uma linguagem mentirosa, ofensiva. Por quê? Porque é um eleitor com maior escolaridade. Foi ali que o Marçal provavelmente perdeu as eleições. Porque ele teve voto ali e houve uma onda ali. Só que o lance da fraude, toda a mentirada do Marçal, para esse cara mais escolarizado, não cola. E agora eu vou falar sobre países mais desenvolvidos. Porque países mais desenvolvidos, galera, entendam o negócio. Uma figura como o Pablo Marçal não se criaria numa cidade como Nova York. Vocês entendem? Não haveria chance do Marçal em Nova York. Não haveria chance do Marçal na maior parte das capitais ou das cidades importantes da Europa. Porque vou botar aqui Buenos Aires. E não adianta a gente comparar o Milei com o Marçal, que são coisas completamente diferentes. O Milei não propõe a mudança de mindset para a construção de uma prosperidade individual. Ele está falando de tornar a Argentina grande novamente, mudando todos os paradigmas do Estado da Argentina. É uma coisa mais próxima até do Bolsonaro, né, de mudança da nação, do que do Marçal, que é mudança sua.
tá? Esse caso do Marçal, que é um caso que envolve emergentes, né, um discurso, é um caso brasileiro e que talvez funcione em outros países de terceiro mundo, tá? Que tem essa lógica, vamos dizer, muito clara da ostentação e da prosperidade. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que isso funcionaria muito bem em países árabes, eu acho que isso funcionaria muito bem em alguns países da América Latina, acho que isso fatalmente vai funcionar muito bem em países africanos. Eu acho que temos algo dado aí, tá? Acho que isso vai funcionar muito bem entre indianos, isso funciona bem entre estes caras que precisam fazer, vamos dizer assim, demonstrações públicas, culturas em que há demonstrações públicas de hierarquia através de objetos e ostentação de status e posições sociais. Ponto. É o avião, é o carro, é o não sei o quê. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque o Andrew Tate, eu fui ver um estudo sobre quem é o público do Andrew Tate. E o público do Andrew Tate, ainda que ele seja um inglês e ele venda muita coisa para americano e para europeu, o público do Andrew Tate é em geral de imigrantes que foram para esses lugares e que eles se sentem em posições sociais diminutas, e aí eles precisam ver fórmulas para hackear essas hierarquias sociais numa França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sendo, sei lá, um imigrante indiano que foi para lá, um imigrante, sei lá, africano ou asiático, e esse cara precisa, né, ver meios para mudar o mindset dele também, e crescer, ganhar dinheiro. E aí a ostentação vem resolver isso, porque entenda, quando você tá na base da pirâmide ou você ascende, você não quer mais parecer como alguém que tá na base, e você precisa desesperadamente se inserir no topo. E vejam, o que o Marçal fala o tempo todo? Ah, você tem que se mudar para Alphaville. Ele nem entende a lógica, porque uma pessoa da elite de São Paulo não mora em Alphaville. A Alphaville tem pessoas que têm grana. Essas pessoas não são da elite. Na verdade, as pessoas de Alphaville não mandam em nada. Por isso que ele não entendeu. Mas ele acha que ele está se aproximando. As pessoas que mandam estão, por exemplo, em Pinheiros. Tá? As pessoas que mandam estão em Pinheiros, elas estão em Vila Nova Conceição. Elas não estão em Alphaville. E ele não entende isso. Entendeu? Ele não entende. Assim como as pessoas não estão na Barra, as pessoas que mandam no Rio. Elas estão na Zona Sul. As pessoas que pensam tal. Não é. O old money e as pessoas com maior escolaridade e que ocupam as posições decisórias verdadeiras na sociedade, inclusive nos aparatos culturais, elas estão nesses outros lugares. Por isso que eu criei a revista Valete. Porque eu quero chegar nesses lugares. Tanto que a Valete vende mais nas bancas nessas regiões. Sacou? Essa é a lógica. Nós precisamos pegar essas pessoas. Ele não entende. Ele não entende. Porque a linguagem dele é ostensiva. Então, se levar o Marçal em Pinheiros para uma reunião, as pessoas vão ter ojeriza ele. Tipo, e elas vão gostar do Boulos. Entendeu? É sobre isso. Tá? Galera, deem nota para que vocês estão achando. Estou fazendo uma análise sociológica desse voto aqui. O que você achou, Riso? Podia ser melhor? Quer que eu mude de assunto? Tá muito bom. E sugeriram no chat comparar também com a Tabata. Eu não achei um mapinha tão fácil assim da Tabata, mas eu achei aqui, por exemplo, a zona eleitoral de Pinheiros, a Tabata praticamente embatou com o Marçal. E foi a melhor zona da Tabata. É? Zona eleitoral, entendam, pessoal. Pinheiros é uma mistura. Ela tem, Jardins e Vila Madalena na mesma região. Então ela tem pessoas com muita grana e ela tem pessoas muito alternativas. Então você vai ter pessoas alternativas com grana. Quando você imagina uma pessoa de Pinheiros, imagina uma pessoa que mora em São Francisco, nos Estados Unidos. Tá? Tenta imaginar, porque você tem um pouco de universo de startups, tem um pouco de universo de mercado financeiro, você tem as pessoas mais instruídas e também as mais ricas. Então você tem um old money com um new money, mas não um new money brega. É um new money, tipo, sabe, o dono de uma startup da hora. É mais ou menos isso, uma pessoa que monta um restaurante. É uma turma que tem mais sofisticação. Essa turma vai estar muito forte ali, nessa região, que é uma turma que naturalmente vai votar na Tabata, tá? O que eu tô explicando pra vocês, galera, é uma coisa que... Aqui é uma dica pra vocês sobre análise, tá? Muita gente vai vir com alguns tipos de análise. Bolsonaro. E a gente já fez esse tipo de análise. Análise mais de política. Agora eu tô fazendo uma análise aqui de cultura e de linguagem social, tá? E esse tipo de análise vocês raramente vão ver, porque é difícil as pessoas trazerem esses temas, e eu acho que as pessoas, para parecerem inteligentinhas, elas querem só tratar de algo que apareça meramente acadêmico. Mas não, eu tô falando aqui de uma coisa que se baseia em impressões e experiência de vida. Eu conheço muitas pessoas de muitos lugares, muitas regiões, e eu entendo as lógicas sociais deles. E assim, esse é o meu forte como ser humano. Qual é o forte do Renan como ser humano? Eu tenho muitas deficiências, mas eu sou capaz de ver e estabelecer padrões em coisas que não necessariamente são conexas, tá? Ou seja, desculpa, em coisas que não necessariamente são visivelmente tão conexas. E aí eu vou
tentando validar esses padrões até que eles façam sentido pra mim, tá? Isso aqui faz muito sentido pra mim. O que eu quero dizer é, as escolhas estéticas de uma pessoa que compra um Marçal, tá? Elas têm uma relação, vamos dizer, diretamente correlacionada às decisões de compra e decisões de estilo de vida e coisas que ela ouvem, onde elas moram e as pessoas que elas se relacionam. Isso é natural, entendeu? E aí eu explicar que assim, um cara que sonha em ter aquela casa quadrada com umas luzes, uma sanca e sonha em ter um carro, vamos dizer, um Porsche, ou quer comprar um carro que deixa ele meio com a pintura fosca, esse cara, mesmo tendo grana, ele tende a gostar do Marçal. E ele sonha em morar em Alphaville. Agora eu vou explicar pra você, uma pessoa que estudou, foi estudar na gringa, lá fora, e volta pro Brasil, e ela é mais lida, ganha a grana dela, essas pessoas não querem andar com as pessoas de Alphaville. Essas pessoas, e eu tô falando agora naturalmente pra uma live em que as pessoas têm de todas as classes sociais e renda, então é muito difícil, porque às vezes você é uma pessoa mais humilde, você fala, eu não estou entendendo que eu não pertenço a esse mundo, Renan. Eu também não pertenço, tá? Eu sou um cara oriundo da classe média, e eu, por força da vida, e também porque já fui baladeiro, já quis pegar meninas ricas, já pegar meninas de todas as classes sociais, já fui, eu estudava isso. Onde eu estou socialmente? Qual o perfil dessas pessoas? E como eu sempre fui um sujeito meio metido e queria ficar... né, eu sempre tratei os outros como burro, isso era muito bobo, era meio idiota da minha parte. Tá, como é que eu lido com os riquinhos? Tá, mas como é que eu lido com o ostentador? Pra falar a verdade, eu me dava melhor, tá, com a galera ostentadora, classe média zoada, assim, classe média mais pobrinho, mas porque a gente era mais liso, era mais esperto. Por exemplo, um Arthur Duval, minha amizade com o Arthur Duval é uma amizade natural, porque eu trato o Arthur Duval como um sobrevivente como eu. Então, eu gosto muito, mas eu entendo todas as regiões, eu entendo essas dinâmicas, essa parte modéstia à parte eu conheço bastante. E aí eu posso falar pra vocês, pra vocês entenderem isso, entendeu? Eu espero que quando vocês façam análises, todos vocês, análises políticas, sociais, porque todo mundo tem que fazer análise do contexto social ao seu redor, vocês levem essas coisas em consideração. A esquerda é muito boa, mas não é que ela é pouco boa, a esquerda é muito boa nisso. Foi a esquerda que criou o termo Faria Limer, para um tipo de ser humano que anda com um coletinho, come determinado tipo de comida, frequenta tal tipo de lugar, tem algum tipo de sotaque. A esquerda, ela percebe tantos tipos sociais que ela faz a paródia nisso. E as piadas surgem dela. Então a gente tem que entender assim que o tipo humano que o Marçal vende é um tipo humano que ele vai ressoar para algum tipo de gente no Brasil. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo. Você não terá, na maior parte das capitais pro interior do Brasil, uma elite tipo Jardins, ou tipo Pinheiros, ou tipo Zona Sul do Rio. Você vai ter pequenos nichos. Você vai ter um pequeno nicho em Curitiba, você vai ter um pequeno nicho em Brasília, você vai ter um pequeno nicho em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Pequenos, isso vai ter em Recife, você tem um pouquinho em Salvador, você vai ter quase nada em Fortaleza. As pessoas, inclusive, viram uma elite de esquerda. Agora, o que você tem muito é a pessoa emergente querendo parecer carrão e não sei o que e tal, que é um troço que nos países de primeiro mundo vai se tornando menor, tá? É considerado brega, mas que é muito forte aqui e que é sinônimo de prosperidade aqui. E é sinônimo de pujança aqui. E aqui precisa ser entendido que a gente não pode olhar de uma maneira ruim ou preconceituosa com isso, porque essa é a linguagem da maior parte das pessoas que num país que luta para que você seja pobre, e essa é a real, são as pessoas que sobreviveram e deram certo. Então a pessoa, eu aguentei, eu sobrevivi, deu certo. Essas pessoas, elas entregam isso como, quero comprar esse carro, eu quero que minha mulher tenha uma bunda gigantesca, beição, uma unha gigante, vocês não estão vendo, eu tô rebolando aqui. É isso. As pessoas, como é que eu posso colocar? As pessoas querem comprar isso, elas querem mostrar, minha mulher é gostosa. Meu carro, eu dei certo. O Brasil lutou contra mim o tempo todo. Eu lutei contra as circunstâncias e eu venci. Em geral, ele não venceu. Vejam só que interessante. Na melhor faculdade toda. Não, ele venceu, em geral, empreendendo. Empreendendo pro bem ou para o mal. Todo mundo sabe que muito traficante gosta de morar nesses tipos de lugares. Condomínio fechado, todos esses lugares. Adoram. Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Miliciano. Anália Franco, lá na Zona Leste de São Paulo. PCC. Alphaville, funkeiro, PCC, essas porra toda. É sobre isso. Aí vai o coach. O Cariani mora onde? Mora no melhor condomínio
lá de São Bernardo do Campo. É a mesma coisa, a mesma lógica. Aí a Porsche verde-limão, é a mesma coisa. Você vai ter um cara que é até mais rico do que eles, mas que mora, vamos dar um exemplo, nos Jardins. Você vai ter uma Porsche verde-limão. O que eu quero dizer é o seguinte, o André Esteves, o dono do BTG, ele anda de Porsche verde-limão? Você tinha o Rafael Rizzo, ele anda de Porsche verde-limão? Não. O dono do Insper, ou um dos donos, dos fundadores do Insper, que é o marido da Zena Latif, esqueci ele, um grande economista, o Diabo Loiro, Marcos Lisboa, ele anda de Porsche verde-limão? Não. Mas com certeza não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? São linguagens diferentes. Até tem até esse comentário, as mulheres falam muito disso, que é o estilo old money. Já ouviu falar? É uma moda. O cara vai andar com um pullover, umas roupas saídas do estilo polo, não, desculpa, estilo Ralph Lauren, não sei o quê. E você tem o old money. O old money, né, que agora as pessoas, enfim, que querem ostentar, querem parecer old money, o que se torna tudo ridículo, eles falam, olha, a riqueza sussurra enquanto a pobreza grita, né? Tanto que vocês veem, lembra aquele meme de um vídeo que era uma gostosa russa que ficava indo num carro da Bentley e ficava Bentley, 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 Bentley. Ela sussurra. Você nunca vai imaginar uma propaganda de um carro tipo de luxo com alguém, explosão de ofertas, nova Mercedes-Benz Compressor aqui, tá? Não é. Deu a louca na Porsche, olha só. Não é assim. É discreto. É elegante. Posso botar o carro que o André está avisando, Renan? Pode botar. Esse aqui é o carro que o André está avisando. Ele deu uma volta, mas assim, precisamos falar aqui sobre o André Esteves, um sujeito riquíssimo e discreto, via de regra, tá? Conhece algum judeu ostentação? Não. Eu tenho a honra de trabalhar com judeus aqui. Judeus andando com você. Pela simples coisa. Os judeus askenazes são o povo com maior QI da comunidade judaica, tá? A comunidade judaica tá fazendo tudo menos ostentar. Eles sussurram o dinheiro deles. Mas eles vão nos lugares mais sofisticados. Eles investem dinheiro nas coisas. Tu com pão duros e com... Olha, eu conheço um cara que assim é sócio de um banco. E ele... Tipo assim, ó, eu faço minha compra, eu vou comprar minhas calças agora. Falei, como assim você vai comprar suas calças? Que é uma estética, é uma linguagem. E a linguagem, peguem o seguinte, peguem um cantor socialmente no Brasil, do jogador de futebol, do cantor funk, do empresário do interior, do cara do agro, é a mesma. É uma mulher, essa aqui, ó, é a linguagem do... Tá? E isso tem muitos problemas, porque se eu estou falando em estética, olha só... de um político ladrão. Sabe quando eu usou vocês da canela exposta? Essa é uma linguagem. A canela exposta é a mesma linguagem. Né? Aquela calça grudada com a canela de fogo. Essa linguagem, que é uma sensibilidade, ela é uma sensibilidade muito ruim. É uma sensibilidade de vale tudo. É uma sensibilidade rosa. Então, a linguagem, a estética do Brasil... Tá? Ela está se tornando a linguagem que algumas pessoas mais ricas falam que ela é brega. Eu nem digo isso, porque nem dá pra falar que o que é mais arrumado é muito melhor, porque a galera que tá com bolos, né, que, vou tomar meu vinho, né, que é aquela coisa que a gente fala da elite woke e tal, né, pretensiosa. Mas a linguagem, essa linguagem que acende, não é uma linguagem virtuosa. Este é o ponto. É uma linguagem muito ruim. É uma linguagem de aparências, é uma linguagem de vale tudo, e é uma linguagem que entende o Brasil como um lugar que já não deu certo, e é o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro, então vamos todo mundo dar o seu jeito. Então, o Gustavo Lima é pilantrinha? Não tenha dúvidas disso. O Pablo Marçal não tenha dúvidas disso. A Deolane não tenha dúvidas. Todos eles são. Estão todos da Virgínia, dos vendedores de tigrinho, estão todas essas pessoas. Olha aí, isso aqui ó, é a cara disso. Tá? Ó o barcão, ó a ostentação, ó a cor branca na roupa. Você citou um monte de gente que se reuniu nesse barco. Tá, que inclusive, que não tem um livro amarelo aqui, é o tema do primeiro livro amarelo. Sim. É isso que eu tô falando pra vocês, pra quem lê o livro amarelo sabe, o primeiro fascículo. É sobre isso. É sobre o Brasil descrito ali. Este Brasil não vai dar certo. Este Brasil não vai dar. Mas, paradoxalmente, veja, ele é a linguagem e a projeção do que é um Brasil que dá certo. Você entendeu o problema, Rizzo? Sim. Você acha que a galera entendeu? Galera, vocês me entenderam? Por favor, porque se vocês não entenderam, não é que eu tô chamando vocês de burro, é que eu não fui claro, porque a ideia nem é tão complexa assim,
tá? Digite 1 você entendeu, digite 2 você não entendeu. Porque entendam isso. É sobre isso. É sobre isso, tá? Se o Henrique falou que entendeu, e não tô falando que o Henrique é burro, mas o Henrique é uma referência. Caramba, cara. Acho que a galera entendeu, tá? Pô, tem algumas pessoas que não entenderam. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo. O Marçal fala o tempo todo de mentalidade de transbordo, mentalidade de abundância. Todos os coaches falam isso. Que, em tese, o código é você retirar da sua cabeça uma mentalidade limitante que te impede de ir longe. Eu vou dar um exemplo. Eu vi não só ele, como vários desses coaches, eles estão imitando uns coaches americanos que falam o seguinte: um dia, se você tiver R$2.000 na conta, e você é um duro, você é um quebrado, tá? Você que tá me assistindo, você quebrado. Eu sei que tem caras que são entregadores, estão ouvindo a live agora, tá? Esses caras mandam você fazer a seguinte coisa: pegue seus R$2.000 e vá e se hospede por um dia num hotel caro. Vá no hotel mais caro da sua cidade, se hospede e fique sentado no lobby, peça um drink, peça um café, peça uma água e se sinta inserido como parte de um meio social ao qual você não pertence. Eles dizem isso, que é uma forma de você mudar a sua mente para você se colocar como alguém que merece estar nesse lugar. E aí, com base nisso, você vai alterar sua mentalidade para ser mais ambicioso e buscar, vamos dizer, pertencer a esse tipo de coisa, tá? Eu entendo esse exercício de mudança, porque a sociedade é dividida em estratos sociais, e como eu disse pra vocês, os estratos sociais são sobre linguagem, são sobre a roupa que você veste, são sobre as coisas que você lê, as coisas que você ouve, tá? Só que pertencer à elite não é sobre comprar uma roupa e parecer ser da elite. Só que como para essas pessoas é sempre, assim, uma pessoa muito humilde nunca vai se ver dentro de um lugar muito caro. Ela vai ficar constrangida, ela vai ficar tímida. Ela sente que ela não pertence a isso. E isso funciona em tudo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu vou para países de primeiro mundo, quando eu fui pra Suécia, e aí eu fui, Renan, vamos numa festa aqui, é pica. Você se sente meio diminuído, sim. Olha, eu não sou de família humilde. Falava inglês, me enrolava até em sueco. Sempre me falei, sou um sujeito, acho que inteligente, sabia dar meu jeito. Mesma coisa em Nova York, mas você sente um pouco de síndrome do impostor. Você tipo, nossa, não síndrome do impostor, mas tipo assim, acho que eu tô num lugar aqui que eu não mereço estar, essas pessoas, essas roupas. Lógico, somente se você entende que você pertence a esses espaços sociais, beleza, mas só que se eu fosse conversar com um cara da elite sueca, o cara da elite sueca pertence a uma elite sueca. Um cara Nova York, da elite nova-iorquina, pertence à elite nova-iorquina. E eu não tenho os predicados para pertencer àquilo. Agora, se eu vou, vendo uns cursos online, compro uma roupa assim, assim, assado, e frequento o lugar, eu posso até estar fisicamente lá e com a roupa para estar lá. Eu posso até consumir algumas coisas, mas eu não vou pertencer a essa elite. Só que o problema dessa mentalidade que eles constroem é que, como nós vivemos muito parecer, porque o brasileiro é, antes de tudo, um povo estético, ele vive de parecer coisas para os outros. O brasileiro, em essência, quase não é nada. Seus afetos são de mentira, suas qualidades quase sempre são de mentira. Mas o brasileiro quer parecer alguma coisa para os outros. Então, isso cola muito, né? Ah, não, olha, vá num restaurante que você não tem condição de pagar a conta e vá e gaste todo o seu dinheiro lá para você se sentir parte daquilo. Porque aí você entra na mentalidade de abundância, tá? Aí você vai fazer o quê? Você é um sujeito lido, você se construiu o círculo de amizade, você fala o vocabulário dessas pessoas? Não, você não faz isso. Você quer aparentar estar com elas. Aí você, para aparentar estar com elas, vai comprar símbolos públicos de ostentação. Um carro, uma mulher gostosa com um bico de pato, não é? É uma mulher gostosa com bico de pato, um correntão, um anelzão, tudo muito exagerado pra todo mundo ver. Ei, eu mereço estar aqui! Eu mereço estar aqui! Eu venci! Enquanto o cara que tá lá vai falar, mano, quem é esse brega que tá aqui? Quem é esse brega que tá aqui? É assim, tá? É assim que as coisas funcionam. Então, se eu fosse falar pra vocês, quando eu falo da gente vai fazer formação de elite, vários jovens talentosos nossos vão crescer. Não se tornem essas pessoas. Leia, seja inteligente e se imponha pela sua qualidade individual. Ganhe sua grana como for, licitamente, claro. Mas se imponha socialmente pelo que você é na sua essência. Porque quem sabe, sabe. Os verdadeiros sabem. O ponto é, teve Vitória aqui,
eu sou um sujeito fudido, eu sou um coitado. E se você fosse pergunta pra turma do Dória, vou perguntar pra turma dos... Todos os grandes empresários aqui de São Paulo que eu já me reuni. Eu vou vestido igual um mulambo nas reuniões. Eu vou igual um mulambo. O Riso sabe. Eu já fui... Sim. Eu entrei na sala do Eduardo Cunha de bermuda no Congresso Nacional, sendo que nem podia entrar de bermuda. Eu vou igual um mulambo, eu vou do meu jeito. Eu tô cagando a opinião dos outros. Mas o que interessa é o que tá aqui. Mesma coisa o Kim. Mesma coisa, vamos pegar, a gente tá falando do campo da política, vamos falar das pessoas, tem diga. Eu ia falar numa descrição que você fez quando o Avalanche veio aqui, que ele chegou aqui com carrão, ternão, anelzão, relojão, não sei o quê, e você, tipo, dane-se, você vai nos lugares de Uber. Eu não ligo pra isso. Eu vou mal vestido, eu não ligo. Se eu tô com um bilionário na minha frente, eu vou tratar ele pior do que um cara que eu acho mais inteligente. Se eu encontrar assim, sabe, o Ricardo Almeida, que eu falo, pô, esse sujeito é mais inteligente do que eu. O Ricardo Almeida manja, sei lá, de Heidegger. O russo, que nós elegemos vereador lá, grande russo, ele manja pra grama de Spengler. Eu vou respeitar mais ele do que um bilionário brega. Vou fazer isso. É inegável, porque o que me interessa é o que tá na cabeça da outra pessoa, não que ela veste ou consome, ou como ela ganhou a conta bancária dela. Entendeu? E na prática, as pessoas estão na verdadeira elite, nas posições que verdadeiramente mandam, elas vão entender quem é você mediante isso. Elas vão entender você mediante isso. E elas sabem reconhecer muito bem quem é um cara que tá louco pra ser um jeca. Falei tudo isso, tá? Dei toda essa volta, tá? Pra vocês entenderem que o problema só está começando. E o problema, no fundo, é um problema educacional que não necessariamente é um problema dos mais humildes. Um fenômeno como o bolsonarismo e, vamos colocar por extensão, o marçalismo, é um fenômeno de captação dos medos, das histerias e das vontades e desejos e projeções da classe média brasileira, tá? Que, no fim do dia, erra em série e não consegue exercer poder no país porque ela está preocupada em parecer ser, desde patriota, guerreira, cristã, até rica, e não em ser. Então, quando você está preocupado em parecer, você quer o like, o view pelo reconhecimento fingido. E quando você está preocupado em ser, você executa as coisas. E qual é a real? Um cara, volto a citar, eu sempre cito os inimigos aqui porque a gente tem que aprender com os adversários. Um cara como o Xandão nunca esteve preocupado em parecer nada. Ele foi secretário, ele foi duro com o bolsonarismo, ele executou. É professor na faculdade de Direito da USP. Ah, não é o melhor, não importa. Ele pertence a essa elite, querendo ou não. Sacou? Quando a gente vai formar elite, não é formar um cara com muita grana. Eu vou repetir. Um cara com muita grana que mora em Alphaville para o nosso projeto, ele é menos importante do que um cara de classe média, inteligente, capaz de se tornar um juiz de direito, capaz de escrever na redação de um grande jornal, capaz de se tornar, vamos dizer, um importante membro, por exemplo, de um banco, tá? É muito mais importante esse outro cara do que um cara com rico, cara. Não tem utilidade nenhuma no projeto essas outras pessoas. Elas são, inclusive, muitas vezes parte do problema. Tá? Isso eu quero falar. Eu estou vendendo aqui para vocês um anti-marçalismo e um anti-estética, tá? Um anti-estética de projeção do brasileiro. Porque o brasileiro compra esses estelionatos, ele compra essa linguagem, compra... Tá na tela isso aí? Isso aqui é um exemplo. Veja só a Anitta aí, tá? O bico de pato, tá? E veja só, as mulheres brasileiras, elas querem ser isso também, porque a gente falou todas as referências masculinas. É o carro, né? É o querer parecer com um avião, é a casa quadrada. E a mulher brasileira? Vamos ter aqui as referências. A mulher brasileira quer parecer isso também. Porque ela quer, antes de tudo, a mulher brasileira quer aparecer desfilando com um cara rico. Esse é o grande adereço dela, não é o vestido, o negócio aqui, o silicone. Ela quer parecer do lado do jecão, né? Que vai estar trembolonizado, tá? Que vai ter com uma tatuagem meio brega, vai estar com a barba desenhada. E ela tem que parecer uma mulher ideal pra isso aí. O que ela parece? Ela parece uma atriz pornô. Então a função dela é parecer uma atriz pornô breguíssima, jequíssima, entendeu? Com um naipe de puta, vamos falar a verdade, tá? Com naipe de puta. E o que é horrível, porque eu conheci Santa Catarina, tá? Talvez tenha sido
Hoje não é. O lugar que tinha mais mulher bonita no Brasil. Mas Santa Catarina, as mulheres de lá começaram a falar o seguinte: não, nós temos que parecer a mulher que vai estar no barco, do cara do barco. E aí, né, tem vários dados alarmantes sobre participação nesses sites e tal, de acompanhante, mas não só isso, a projeção da vida em Balneário Camboriú, porque não tem nada mais disso aí do que Balneário Camboriú. E aí foi criada a projeção disso, e aí as meninas de Santa Catarina hoje são um negócio ostensivo feio. Eu pelo menos acho, né? Você fala, o Renan, você é boiola. Olha, cara, eu já tô numa fase da vida, eu tenho 40 anos de idade, que, assim, eu não sou boiola. Eu não tenho nenhuma vontade de sair com homens. Então, eu posso falar do que eu gosto, do que eu não gosto em termos de mulher. E se eu não gosto, dane-se, tá? Então, pra mim tá dito. Essa coisa de ostentação e tal, é feia, é triste, eu acho degradante. E uma menina que fica assim, eu apenas lamento por ela e pelo rapaz que eventualmente gostar dela, tá? É isso, tá? Eu acho muito feio, eu acho muito exagerado, eu acho esses exageros... assim, é triste, eu acho muito triste, tá? E assim, pra vocês, que o nosso público novamente é mais masculino que feminino, mas o nosso público feminino vai entender. As mulheres que nos assistem não são assim. Aliás, eu sei disso porque eu converso com homens e mulheres que nos acompanham, e várias vezes que eu trago do tema feminino, as mulheres concordam comigo. Falam, Renan, pô, concordo com você, isso aqui você falou muita verdade e tal. Porque é, tá? E é triste, porque o que elas querem ser? Uma mulher que quer ser isso é justamente uma mulher que quer ser o adereço de um cara que quer a casa quadrada, que eu chamo de arquitetura greco-goiana, sabe, a mulher de miliciano lá na Barra da Tijuca? Mulher de miliciano, mulher de funkeiro. É esse naipe. É um funkeiro, um miliciano, querem esse tipo de mulher pra apresentar no círculo social dele, falando, tô comendo. É triste, né? É igual o cara compra, sei lá, uma Porsche Panamera de 6 anos atrás. Isso é típico de funkeiro em ascensão. Compra uma Porsche Panamera de 6, 7 anos atrás, aí ele bota não sei se é vinil, né? É ótima pintura, uma cobertura, uma película cinza fosco, sim, ou verde mosca varejeira brilhante, né? Pá! Né? E aí vai sair, ele abre a porta, aí sai uma dessas, né? É isso, cara. É isso, sim. Você vai falar, essa não é a linguagem de um lugar que vai dar certo. Essa, eu volto a colocar. Outra coisa que precisa ser dita. Puta que pariu. Vocês estão gostando da live? Eu tô achando tão legal essa live, ô Riso. Olha aí, ó. Cara, puta que pariu. Quem é esse cara que eu não sei quem é? MC Ryan. Puta que pariu. É isso. Olha aqui, ó. Caralho, Riso. Ó, a mosca varejeira. Tá ali. Então, uma mosca varejeira, o barco e o MC. É isso. Tá? Calma que também temos o MC Gui. É a mesma coisa. Eles são... que poderia ser o Pablo Marçal aí. O Gui foi apoiador do Marçal. O MC Gui foi apoiador do Pablo Marçal. Entenderam que os apoios dessas pessoas são apoios estéticos? Não tem programa. É um apoio estético. Quer dizer, tem programa. Tem as garotas de programa. Né? Mas é um apoio estético. É uma linguagem comum que eles conversam. Naturalmente eles vão ver a gente e vão achar a linguagem estranha. Agora eles não vão achar estranho o Arthur. Essas linguagens aqui vai uma outra coisa. Essas linguagens são comuns em sociedades desiguais. Mas as pessoas querem usar símbolos públicos de ostentação para mostrar que elas estão numa posição maior. E quanto mais igual a sociedade, mais isso é recriminado. Vou falar uma coisa. Jantelagen. Se o Riso botar no Google e procurar o que é Jantelagen... Soletra isso, por favor. Escreve com J, Jantelagen. Jantelagen Svens. Blá, 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 blá. Descreve, essa lei codifica até do mundo onde ninguém consegue permanecer anônimo. Corresponde, em certa medida, à síndrome da papoula alta da Inglaterra e da Austrália, assim como de outros países anglo-saxões. O que eu quero dizer? O Jantelagen, eu vi na Suécia, como era uma cidade muito, é visto como... sai daqui. Então a ostentação pega mal lá. Existe? Existe. Mas há um clima contrário a isso. Sociedades mais iguais têm um clima contrário a isso. Essas sociedades conseguem ter sistemas, vamos dizer... elas são sociedades mais baseadas em confiança e elas não gostam de demonstrações de superioridade pública de outros pares dessas mesmas sociedades. Isso quer dizer que as sociedades são melhores? Em muitos termos elas são melhores mesmo, tá? Elas são.
Mas eu acho que tem uma coisa sufocante a individualidade, porque isso é uma coisa que não te deixa ser diferente nem através da produção artística, ou da inovação, da criatividade. Tem um problema ali. Mas, via de regra, sociedades mais iguais são contra essas demonstrações públicas ostensivas de desigualdade, tá? Enquanto que sociedades muito desiguais, como a nossa, elas são muito fortes nisso. E eu acho que como nós somos uma sociedade desigual e as hierarquias sociais não são baseadas tanto em mérito, tá? Haja visto a qualidade das nossas elites, eu acho que esta linguagem, e eu acho que essas pessoas dessa linguagem são parte da doença. E eu acho que os brasileiros que estejam tentando ser isso, e não adianta eu falar isso porque assim, eu estou falando contra uma centena de milhões de brasileiros que sonham nisso. Eu tô falando contra, em certa medida, os sonhos de boa parte de você. Não, de praticamente de todo mundo que tá me assistindo. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eu tô falando assim, ó, você provavelmente talvez sonhe em ganhar dinheiro e ter aquela mulher com bico de pato, aquele carro com cor de mosca varejeira, você vai comprar uma mansão com uma casa quadrada cinza. Esse seria o seu sonho. Você vai pra Balneário Camboriú, andar com um barco, e você adoraria, se for homem, estar cheio de prostitutas lá. Vamos falar real? Ninguém fala, Renan, não tô entendendo o que isso tem de ruim, tá? Isso é muito melhor do que a minha vida de merda, tá? Sim, porque isso é uma projeção. Isto é uma projeção. O que eu estou falando é que essa projeção, dado que é uma projeção em que você está no ponto A e você sonha estar no ponto B, você pode sair do A pro C, do A pro D, do D pro E. Eu tô querendo dizer que existem outras maneiras de você buscar uma ascensão em que você é melhor não apenas para você, mas pros seus e para a sociedade que você vive. Tá? O tipo de demonstração pública de sucesso que esse brasileiro tá fazendo é o tipo de demonstração pública que um rapper americano quer fazer o tempo todo, que um ditador do Oriente Médio ou da América Latina faz, que um cantor sertanejo aqui faz, que um funkeiro faz. Pensa assim, você critica o Oruan aqui, mas eventualmente você sonha em viver uma vida materialmente falando igual a do Oruan. Você entendeu? Digite um, vocês entenderam. O que eu quero dizer é o seguinte, as projeções de sonho suas e do Oruan, mesmo que os caminhos sejam diferentes, desembocam na mesma coisa. É na mesma casa, com a mesma música, com o mesmo carro, com a mesma mulher, nos mesmos bairros, nas mesmas cidades. Vocês entenderam isso? E o que eu quero descortinar aqui em vocês, tá? E precisa ser... não sonhe nisso. Lembra que eu falo que o nosso problema no Brasil é um problema de imaginação? Imagine que não precisa ser isso. Por que eu voltei chocado de Buenos Aires e que eu voltei chocado de Montevidéu? Porque são capitais em que se vive muito melhor e que você não percebe de maneira tão ostensiva este tipo de coisa. Talvez sejam sociedades tão sufocantes, especialmente a Argentina, que o sucesso é combatido. E, naturalmente, a gente tem que ser cuidadoso sobre isso. Mas a imaginação sua, ela tem que te conduzir para algo diferente disso, porque isso tudo é muito pobre. Isso tudo é muito pobre, tá? Ou seja, você vai ter dinheiro, mas a sua vida foi em vão. Porque você foi um escravo de uma linguagem que buscava o tempo todo mostrar para os outros que você merecia estar lá. E não na construção tua. Que eu volto a falar, aí eu volto a falar, Valete. Cara, é que eu não quero colocar as coisas de uma maneira como se fosse eu ou as pessoas ao meu redor que trabalham comigo, como se fôssemos role models, modelos de ser e de se comportar para qualquer pessoa, porque eu não sou modelo de nada para ninguém. Não quero que vocês sejam parecidos comigo. Minhas escolhas pessoais são boas e ruins, elas são apenas absolutamente minhas, tá? Mas eu não tenho como respeitar uma pessoa que só vive da ostentação e que não leu ou não sabe ouvir uma música, não sabe comer direito. Sabe, tipo, você ganhou tanto dinheiro pra isso? Você ganhou tanto dinheiro pra isso? E eu conheço vários, assim. Você não vai usufruir nada, você vai só tentar mostrar pros outros. Teve e ainda tem acesso a uma elite não apenas intelectual, mas também financeira em muitas cidades do Brasil. Não é essas coisas que te validam, muito pelo contrário, você queima seu filme sendo assim. Marçal e as pessoas ao redor do Marçal, como aquele Tássio Renan, o CEO dele, são apenas de lição, tá? Essa é uma grande lição. Falando de Balneário Camboriú, Renan. Puta que pariu. Deixa eu botar na tela aqui. Foi o mando, né? Só lixo. Só lixo. Só lixo, tá? Lembrem-se disso. Lembrem do de vermelho eu fico triste de